é muito importante salientar e agradecer o pessoal que nos acompanha com o nosso podcast Conversa com Milê. E mais ainda, o compartilhamento do nosso trabalho. Como eu sempre falo, o que nós entrevistamos aqui são pessoas referências em cada área, ou seja, compartilhamento de inteligência, compartilhamento de trabalho que realmente condiz com o que de melhor pode ser ofertado à nossa sociedade. A nossa entrevistada de hoje é odontóloga. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Roberto. Prazer estar aqui com você essa manhã. Prazer é todo meu, ainda mais sabendo que você é carioca, né? Sim, sou carioca, da Gema mesmo, ali do métier de Copacabana, Botafogo ali. E estou em Curitiba há pouco tempo. Estou amando essa cidade. Já morando em Curitiba há pouco tempo. E estou amando essa cidade. Encantadora. Que legal. E o maridão é do Rio também? Meu marido também é do Rio, trabalha com publicidade online, tem uma agência no Rio, estamos abrindo uma agência aqui em Curitiba também, uma filial, né? E estamos muito felizes, mas todo carioca, a família inteira é carioca. Não, meu pai é paraense. O de resto é todo mundo carioca, que eu me lembro aqui. E o que você, aproveitando, né? E é um fator de curiosidade mesmo, o que você sentiu do povo curitibano, da cidade? É uma cidade que demonstra calor humano, aceitação, o povo é educado, não é mesmo? Eu achei o povo super educado. Algumas pessoas falaram pra mim que o povo curitibano é mais fechado, né, mais reservado. Mas acho que o carioca que é muito, né... Dado. Isso que eu ia falar, essa palavra mesmo que eu ia usar. O carioca, ele é muito dado, ele é muito solto, né? O curitibano, ele é mais na dele, mas eu acho que é um povo mais que valoriza mais um relacionamento mais profundo, né? Uma conexão maior. O carioca é muito, vamos combinar, vamos, não combina. É uma característica do carioca mesmo. Vamos se ver, vamos combinar, aí não combina. O curitibano, eu já senti que são pessoas, assim, que quando combina mesmo e quer dentro de casa, sabe? Quer fazer reuniões dentro de casa, eu já percebi muito isso. E eu, particularmente, só tenho elogios pro povo daqui de Curitiba. É uma cidade muito organizada, né? Acolhedora, né? E acolhedora, com certeza. Como eu já havia falado para você anteriormente, né? Em off, eu também sou carioca. E eu me lembro que quando eu cheguei em Curitiba, na década de 70, né? Por volta de 76, 77... eu senti, assim, uma dificuldade muito grande, porque Curitiba mudou bastante. Agora nós temos muita gente de fora, então paulistas, mineiros, cariocas, né? Então, o pessoal mais fechado, mais introspecto. E eu encontrei uma certa dificuldade em fazer amizades. Mas, por incrível que pareça, isso é uma... digamos, é uma característica muito forte do curitibano nato, raiz, só que quando ele confere que você é merecedor da amizade dele, essa amizade eterniza-se até a prova do contrário. Sim, né? Sim. Isso é bacana, né? Eu percebi isso, relacionamentos mais profundos, né? Uns relacionamentos mais sólidos. Eu percebo que as pessoas têm um relacionamento mais sólido. Carioca, muitos amigos. Quem realmente são seus amigos? Na grande maioria, né, Roberto? A gente também não tá... Cada um tem o seu jeito especial de ser. Mas, no geral, o carioca, ele é um pouco mais superficial, assim, nas relações deles, né? Apesar de ter muitos amigos, né? Enfim, eu tô realmente positiva, assim, e vendo de uma forma muito surpresa essa recepção que eu tive aqui em Curitiba, das pessoas, tudo mais. Seria exagero da minha parte dizer, pelo brilho nos olhos dos dois, e que já estão apaixonados pela cidade? A gente ama, a gente veio muito esse ano, antes de se mudar. E a filhinha de vocês? É filho, o Lucas. Ele tem 3 anos, vai fazer 4 anos agora em fevereiro. Tá curtindo também, ele gosta muito da cidade. A gente já tem uma família de amigos aqui que não são de Curitiba, são do Ceará, que também vieram, se mudaram para cá há mais de um ano, mais ou menos um ano. E tem um amiguinho dele, então tá sendo fácil a adaptação também por conta desse amiguinho, né, filho desse casal, amigos nossos. Então, tá sendo bem mais tranquilo do que eu imaginava. É uma adaptação, né, mas ainda eu tô achando bem tranquilo, perto do que eu esperava. Você vai ver que
qualquer dia desses, o Lucas, né? Vai chegar para vocês, papai, mamãe, cadê meu café com leite? Já falou, segundo dia de aula. Segundo dia de aula ele falou, mamãe, esse pastel tá quente. Ah, meu Deus do céu. Eu falei, pelo amor de Deus, filho, deixa eu te explicar aqui, é quente. Quente. Aí que ele, bonitinho. não, é quente. Aí pronto, agora ele tá implicando comigo, né? Aí ele fala, tapete. Aí já brincou aquela brincadeira do leite quente. Toda hora ele fala, leite quente, pra me zoar, né? Mas tudo bem, gente. Tá tudo certo. A gente escolheu essa cidade pra ele, o sotaque vai vir junto. Ser assim, né? Tá tudo certo. Ele e vai logo participar os da netos história também. dele. Isso, né? Vamos antecipar as coisas. Doutora, falando de titulação, vamos falar de trabalho um pouquinho. Você é odontóloga. Você pode falar um pouquinho de como começou essa sua paixão pela odontologia, onde você se formou, qual foi a sua caminhada até aqui? Então, Roberto, interessante você perguntar isso, porque a gente não tinha conversado sobre isso antes, né? Mas eu sou filha de pais dentistas. Meu pai e minha mãe são dentistas. A minha mãe hoje em dia não atua na área mais, mas meu pai até hoje atua na área, né? Meu pai tem 61 anos e ainda atende como dentista. Meu pai é um excelente cirurgião dentista, aprendi muito com ele. Sempre foi uma inspiração para mim, tanto ele quanto a minha mãe. Minha mãe também sempre foi uma excelente dentista. Ela saiu da área mesmo porque ela se apaixonou pelo design de interiores, essas questões. Minha mãe é muito das artes, né? E também sempre foi uma excelente dentista. Então, eu não sei. Era o cheiro, chegava em casa com aquele cheiro de dentistas, tem um cheiro, né? Hoje em dia não tem tanto, que a gente não usa tanto mais esses materiais que tinham um cheiro mais forte. Era o cheiro do consultório, era a roupa branca, que antigamente se usava só branco no consultório, né? Enfim, eu sempre admirei. Foi o que eu tive de mais perto de uma profissão, né, na minha vida. E eu sempre disse que queria ser dentista, assim. Eu lembro eu com 8, 10 anos de idade, falando que ia ser dentista. Entrei no ensino médio, falando que ia ser dentista. Entrei no 3º ano, meu pai falou, minha filha, vamos conversar. Tem certeza? Eu falei, tenho, pai, é o que eu sempre quis, é o que eu sempre almejei, é isso que eu quero. Ele, minha filha, você dança, você é ótima com teatro, vai fazer arte? Eu falei, pai, no Brasil eu vou fazer arte. Primeiro beijo na boca que eu der numa novela, você tem um piripaque. Aí ele falou, faz odontologia mesmo. Vai pra odontologia, vai pra odontologia. E aí foi assim, e eu entrei na faculdade muito cedo, sabe, Roberto? Eu entrei na faculdade com 17 anos, passei no vestibular de uma faculdade pública do Rio, muito conhecida, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, a UERJ. Me formei em 2010, então eu tô caminhando aí para 14 anos de formada, apesar dessa cutis. Olha que coisa interessante, eu ia brincar, né? Esse rostinho que parece de pré-adolescente, na verdade, esconde a experiência. Pois é, já vou fazer 14 anos de formada em odontologia e sou muito feliz e muito satisfeita com a minha escolha, assim. E em quais áreas da odontologia você atua? Eu atuo na implantodontia, na harmonização facial, na parte de estética e reabilitação oral, né? Vamos dizer assim, abrangendo, né, tudo. Estética e reabilitação oral. Que legal. Doutora, eu quero partir por uma das maiores dúvidas do brasileiro em si. O brasileiro se preocupa com a saúde bucal? Ele frequenta consultórios de odontologia ou ele só procura quando sente algum tipo de dor? Então, Roberto, acho que o ser humano, ele acaba postergando coisas, né, importantes, e a gente vai dar preferência a uma viagem, a gente dá preferência a coisas que não são tão importantes quanto a nossa saúde. Isso no geral, né, nem só no dentista, acho que até no médico e outras coisas mais. Acho que o ser humano no geral, mas eu vou te dizer que eu acho que o brasileiro, ele é bem consciente, tá? Ele tem um acesso à informação grande, todo mundo hoje em dia tem, mas eu acho que o brasileiro, ele usa isso, né? De uma forma negativa e positiva, né? Mas, no geral, eu acho o brasileiro um povo comprometido, principalmente com estética, sabe? Você não vai ver um brasileiro perdendo um dente da frente e ficando por isso mesmo. É difícil. Diferente do que a gente vê na Europa, né? Pois é. Né? Até no Japão também, né? A gente vê aqueles grandes empresários, né? Diretor de empresa, o cara abre a boca, tá todo preto.
Pois é, assim, eu vejo isso bem na Europa, assim, eles não têm tanto essa preocupação. O europeu, ele fica sem dente um tempo, não tá preocupado. Eu sei também que a odontologia lá, ela não é tão acessível quanto é no Brasil, né? Tem gente que fala, dentista é muito caro, mas em outros países é muito mais, né? É difícil até para uma classe média ir num dentista em Portugal, na França, até nos Estados Unidos, né? Eu tenho muitos pacientes que vêm de lá, brasileiros, que vão morar lá e falam, não tem condição, entendeu? Então, eles preferem pagar passagem, vir para o Brasil, fazer o que tem que fazer e voltar. Aqui. Por quê? Primeiro que nós brasileiros, dentistas brasileiros, somos muito bem vistos lá fora, né? Conceituados. A odontologia brasileira, ela é muito bem vista no mundo todo. Nós somos muito bons mesmo, comparado ao mundo todo, na classe odontológica, né? E nós somos bem valorizados em relação a isso. Então, eu vejo que as pessoas ainda têm essa questão do, cara, eu vou sair do Brasil, vou morar em outro país, eu vou ter que vir uma vez no ano para resolver meus dentes. Tenho muitos pacientes e muitos amigos e colegas que fazem dessa forma. Então, eu acho que, no geral, para concluir a sua pergunta, o brasileiro, ele é muito mais consciente, eu acho, que o resto do mundo, da população, porque ele não fica sem um dente da frente, ele se preocupa. Mas, é o que eu te digo, um pouco mais em relação à estética do que realmente a prevenção, ao cuidado, à saúde, entendeu? Eu acho que essa questão estética mexe mais com o brasileiro do que a questão da saúde, né? Infelizmente. A gente vê que se eu perder um dente de trás, tá tudo bem, vamos levando. Um da frente, o brasileiro já tá desesperado, entendeu? É bem isso mesmo. Falando em implante dental, antigamente a pessoa usava muita prótese móvel, né? A popular perereca, né? Isso. E isso causava uma certa insegurança. E para quem mesmo convivia com esse tipo de pessoa, né? O usuário de uma dentadura móvel, né? A pessoa ficava até com um certo, né, receio, né? De beber no mesmo copo, essas coisas. É verdade que a implantodontia, ela veio para resolver definitivamente esse problema e trazer segurança e, digamos, melhorar a questão mastigatória desse paciente? Olha, Roberto, sem dúvida, acho que a chegada da implantodontia possibilitou que a gente tivesse próteses fixas, né, na boca, na perda de um elemento dentário. Então, hoje em dia ainda existe, né, a perereca, que na verdade é uma prótese removível, uma prótese parcial removível, que é a perereca, aquela com grampos metálicos, existem grampos estéticos também, mas enfim. E a dentadura também é considerada uma prótese removível, né, porque a dentadura são todos os dentes, né, e essa prótese parcial são alguns dentes, ela repõe alguns dentes perdidos. Então, óbvio que a implantodontia, ela veio para realmente a gente possibilitar que se tenha dentes fixos na boca novamente, na perda de um dente. Então, isso vai contribuir muito na sua autoestima, né? Na sua segurança, que as pessoas, exatamente como você falou, as pessoas ficam inseguras. Ainda tem pessoas, né, com prótese, que eu tenho certeza que essa é a maior queixa no consultório. Olha, fico muito insegura, ou então às vezes é casada, mas mesmo casada há muito tempo, é uma insegurança tirar a dentadura para limpar, fecha o banheiro, não entra o parceiro, não vê. Então, assim, tem essas inseguranças. E a pessoa, de qualquer forma, ela vai se ver sem dente no espelho. Porque ela vai tirar aquela prótese, nem que seja para higienizar. E tem a questão também de, às vezes, não estar tão bem adaptado. E sim, não ter essa segurança. Será que vai soltar? Será que vai cair? A gente vê uns memes aí no Instagram, né? Na internet. Pessoa na montanha-russa, abriu para rir, voou a dentadura. Então, realmente, com a implantodontia, a gente possibilitou que a gente prenda essas próteses fixamente, né, num implante que está preso ao osso. Então, a gente veio com essa possibilidade, aumento de autoestima, aumenta a segurança ao falar, aumenta a qualidade da alimentação, da fala. Então, assim, realmente é uma mudança de vida na vida de uma pessoa que já está adaptada a uma prótese removível. A implantodontia, ela veio para trazer exatamente essas questões, né? Fora que é melhor para a qualidade óssea também do paciente, porque com o tempo existe uma reabsorção óssea. Quando não tem mais dente ali naquela região, o osso ele vai se reabsorvendo. Então, o que acontece? Uma senhora mais de idade, um senhor mais de idade, usando dentadura por muito tempo, em determinado momento aquela dentadura ela já não fica tão presa, porque o osso já remodelou. E daí, tem que fazer enxerto? Sim, para fazer um implante teria que fazer um enxerto, sim. Em muitos casos acontece essa necessidade. E de que região do corpo
vem esse osso? Então, a gente pode tirar da própria boca, dos ossos da boca, né, da maxila, da mandíbula. Existem algumas regiões na boca que são propícias e possibilitam que a gente tire. E também temos osso fabricado em laboratório, né? De origem bovina, suína. Tem alguns materiais e até sintéticos também, totalmente... E não tem rejeição? Não, é todo trabalhado no laboratório, né? Especificamente para que seja aceito na boca, né? Liberado pela Anvisa e todos os órgãos, né, necessários. E existem também o osso sintético, o osso feito em laboratório, que não vem de origem animal nenhuma. Porque também tem essa questão de muita gente não querer nem comer, nem usar nada de origem animal, né? Hoje em dia tem muito isso. Então, existe a possibilidade também de usar o seu osso, um osso sintético produzido em um laboratório, tá? Temos algumas opções. Pessoas que convivem há muito tempo com dentadura, elas estão aptas, são bem indicadas para fazer esses implantes? E qual é a quantidade mínima e máxima possível? Então, isso vai depender muito de pessoa para pessoa, Roberto. Vai ter que fazer uma série de exames, a gente precisa avaliar, né? Radiografia, tomografia. Existe uma tomografia odontológica, que é a tomografia Cone-Beam, que ela serve para a gente ver, medir. A tomografia ela vai me dar uma impressão tridimensional da pessoa. A radiografia ela me dá uma impressão bidimensional, duas dimensões só. E a tomografia eu consigo ver ao todo, eu consigo ver se tem osso para o lado, para o outro, enfim, fazer medições e saber qual é o tamanho de um implante que seria necessário ali para aquela pessoa. Então, isso vai depender de uma avaliação minuciosa de paciente para paciente, tá? Mas, no geral, se for uma dentadura, né, que é um paciente que não tem dente nenhum, que a gente chama de edentado, não tem dente nenhum superior ou inferior, a gente pode colocar em torno de 4 a 6 implantes e fixa a prótese sobre esses 4 a 6 implantes na boca da pessoa. Se ela for apta, se depois de um enxerto ou qualquer coisa assim, aí a gente faz a instalação dos implantes e após um tempo a instalação da prótese. Doutora, e a pessoa perde a sensibilidade? Existe uma sensibilidade na boca que a gente fala que é a propriocepção, não só na boca, né? Por exemplo, a gente tá aqui se olhando e você sabe onde está seu pé, né? Não tô olhando para ele, eu sei onde ele tá. Isso se chama propriocepção. E os dentes também, você não tá... Às vezes a gente tá falando, mastigando. Se você perde um dente, você vai estranhar. Tanto pela percepção tátil ali, da bochecha, da língua, tanto pela propriocepção, tá? Acaba perdendo, né? Um pouco, o tátil se recupera rápido, perde um pouco da propriocepção, mas sem nenhum dente, a gente perde a propriocepção. Com a colocação da prótese, a gente volta a ter essa propriocepção. E a partir de que idade se pode fazer implante? Olha, hoje em dia a gente espera pelo menos uma dentição definitiva, né? Você vai fazer um implante numa criança que está trocando dente e tudo mais. Geralmente é na fase adulta. Antigamente acreditava-se que tinha que esperar o crescimento ósseo de homens e mulheres numa idade diferente, né? As mulheres, as meninas, elas estão aí no final da curva de crescimento aí por volta dos 14, às vezes até um pouco antes, né? Período menstrual, começou a menstruar, já para o crescimento. Os homens até os 18, 21. Mas hoje em dia sabe-se que dá pra gente colocar um implante, dependendo do caso, dependendo do que for, né? Qual é o planejamento ali pro caso. Dá pra fazer, mesmo se ainda não tiver terminado a curva de crescimento. Então, mas eu acredito assim, dentição definitiva já, paciente já adulto, com a dentição definitiva perfeita, e aí poderia se pensar, porque existem casos de pacientes que nascem sem um central, um lateral, né? Um lateral é mais comum, ou nascem sem um pré-molar, e aí tem um espaço ali. Uma correção ortodôntica, a gente teria que, usando aparelho, vai reorganizar aquele espaço e depois instalando o implante, né? Então, às vezes, há necessidade de pacientes novos, né, usarem implante. Então, pode-se usar implante aí numa dentição definitiva, né, numa dentição permanente. Doutora, gestante e pacientes diabéticos podem fazer um implante? Gestante a gente tende a evitar, até porque não é uma coisa muito urgente. A gente tem como, por exemplo, esteticamente, provisoriamente, por exemplo, vamos supor que uma gestante sofra um acidente, caia e perca um dente da frente, né? A gente tem algumas estratégias provisórias para segurar, para manter aquela estética ali, né?
E aí, após a gestação, a gente faria a cirurgia. Porque é bom evitar qualquer tipo de cirurgia em gestante, qualquer intervenção mais invasiva numa gestante, né? Até o uso de anestésicos, eles são meio contraindicados, né? Tem que usar um anestésico específico e tudo mais. Já os diabéticos, existem alguns exames que a gente faz para detectar se for uma diabetes controlada, né? Se for uma diabetes já acompanhada por um médico certinho, não teria contraindicação. O diabético, ele tem uma dificuldade ali de cicatrização, então a gente precisa de alguns cuidados mais especiais no pós-operatório, mas em geral não é uma contraindicação, tá? A diabetes não é uma contraindicação, não. Tá. Doutora, o implante dentário, ele é feito na clínica odontológica ou precisa de ambiente hospitalar? Ele é feito no ambiente ambulatorial mesmo, de uma clínica odontológica, com anestesia local, não é necessário anestesia geral ou uma sedação. Alguns pacientes preferem uma sedação, né? Os pacientes que têm mais nervoso, medo, traumas mesmo, né? Já tive pacientes que pediram sedação. E aí, nesses casos de sedação, a gente chama um anestesista no consultório e o paciente é todo monitorado por um médico anestesista dentro do ambiente ambulatorial mesmo. Não há necessidade de centro cirúrgico para cirurgia odontológica. Como é o pré e o pós-operatório? Quanto tempo, em média, demora o procedimento? Então, o pré-operatório, às vezes a gente faz algumas medicações anti-inflamatórias ou medicações que diminuam o edema, ali 1 hora antes. Alguns pacientes necessitam de um uso de antibióticos prévios, né, antes da cirurgia. Mas, no geral, o pré-operatório é bem tranquilo. Já o pós-operatório, é um pós-operatório que a pessoa não é tão pesado como as pessoas pensam, né? Ele é um pouquinho... Mas, assim, precisa de repouso, precisa ficar em casa. Muitas vezes não dá para sair para trabalhar no dia seguinte. É uma coisa que necessita de um repouso. Mas eu digo aí 1 semana de repouso, né? Nada demais. E o tempo de duração da cirurgia vai depender do número de implantes, né? Da complexidade do caso. Se for um implante, às vezes é muito rápido. Uma consulta de 1 hora a gente resolve. Nesses casos maiores, desses implantes que eu falei, de 4 a 6 implantes, numa dentadura... Aí são cirurgias mais demoradas, principalmente parte protética, né? Depois para a instalação da prótese nesses implantes. E qual é a importância da escolha de um especialista em implantes? Então, Roberto, só o especialista vai saber realmente, né? Como fazer a cirurgia, como escolher melhor material para aquela cirurgia, para aquele paciente. Essas especificações que eu te falei de questões de doenças, diabetes, gestante, só um especialista mesmo, não, um dentista generalista, ele não vai ter essa capacidade de fazer um implante. É uma cirurgia mais complexa mesmo, que necessita de uma especialização, necessita de um estudo maior voltado para isso. E aí sim, começar a fazer. Não é assim, me formei, não vou fazer um implante aqui. Dificilmente vai conseguir, né, fazer um bom trabalho, porque existem vários estudos a mais e a parte de uma graduação comum, né? Eu fico pensando assim, já me imaginando, né? Porque o homem, por si só, morre de medo de injeção, agulha, essas coisas, né? O que dizer para esse tipo de paciente que necessita fazer implante, mas tem medo, tem fobia? O que você diria? Então, eu tenho pacientes que têm fobia até de fazer limpeza, entendeu? Existem alguns pacientes que tiveram algum trauma, às vezes na infância, passaram por algum profissional que não tinha, né, um tato tão bom, que eu acho que o dentista... Só fazer um parênteses. O dentista, ele é um profissional que ele precisa entender que ele está mexendo na boca do paciente, que aquilo é desconfortável. Então, a gente precisa ser o mais, assim, humano e empático possível, entendeu? A gente precisa ter isso. Eu acho que qualquer profissional da saúde precisa ter isso, mas o dentista, ginecologista, urologista, proctologista, são coisas, assim, desconfortáveis, que o paciente fica desconfortável. Então, precisa ter esse cuidado. Então, eu acho assim, paciente que tem fobia de agulha, de implante, geralmente o que eu observo, tá? Se for uma coisa muito séria, muito grave, precisa ser tratado até com outros profissionais, né? Um psicólogo, um psiquiatra. Mas quando o paciente, ele vê que ele precisa
Geralmente eu vejo muito isso, tá? O paciente não aguenta mais aquela condição dentária dele, às vezes está com uma periodontite, uma perda de dentes grave, uma perda de osso grave. Então, o paciente também já não aguenta mais aquela situação. Então, ele passa por cima do medo para ele conseguir o que ele quer para o sonho dele. Então, assim, não é também todo mundo que vai falar, não, tranquilo, arranca, põe implante. Não é assim, né? Realmente sempre gera um medo, mas os pacientes, eu acho que os mais traumatizados, vamos dizer assim, precisam às vezes de um acompanhamento maior. Mas eu acho, Roberto, que a partir do momento que a pessoa toma uma decisão, uma virada de chave na vida dela, olha, eu não aguento mais, eu preciso resolver minha vida, meus dentes. Falando de diagnóstico por imagem, né? Tecnologia de ponta. Seria esse, né, um dos grandes diferenciais do seu trabalho? Roberto, eu diria que sim, porque eu trabalho com odontologia digital. Hoje em dia eu faço praticamente todos os meus trabalhos de prótese no fluxo digital. Hoje em dia a gente tem o uso de scanners na clínica, né? Que a gente faz mesmo escaneamento oral e a gente consegue planejar, a gente consegue ter um pós-operatório mais bem avaliado ali. Então, a gente faz o escaneamento oral na clínica. Eu tenho também, trabalho com um laboratório de prótese que tem essa tecnologia digital. A tecnologia digital, ela também permite que os trabalhos sejam feitos de forma mais rápida. Então, como eu te comentei, essas pessoas que às vezes, meus pacientes que vêm de fora do Brasil, eles precisam, Luísa, eu vou ficar uma semana. Eu vou ficar uma semana aí. Então, eu consigo fazer, eu atendi uma paciente que veio da Alemanha, e ela falou assim, Luísa, eu preciso fazer o mais rápido possível. Qual o tempo que você consegue? Eu falei, olha, 5 dias aqui eu resolvo o seu problema. Então, ela veio foi um pouquinho mais do que isso, eu não lembro, acho que ela veio numa quinta e foi embora numa quarta. E a gente fez 3 dentes. Então, assim, a odontologia digital permite isso, porque você passa para uma máquina fazer o que um ser humano ia fazer. Então, a gente consegue mais rápido. E o paciente acaba se vendo antes do processo terminar como vai ficar a boca. Também, existe essa possibilidade. Mas isso também tinha na odontologia convencional. A gente até conseguia fazer, mas levava um tempo maior, tá? E hoje sim, a gente consegue até mexer na foto, né? A gente consegue pegar uma foto do sorriso e mexer na própria foto. Às vezes eu não preciso fazer nada para ele ver na boca dele, mas eu mexo na foto dele e ele consegue visualizar como vai ficar o trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre a harmonização orofacial? Vamos. Interessante que eu já tive alguns e-mails enviados, né, de pessoas que falam bem assim, que muitos profissionais estão exagerando na harmonização. Prova disso é que o pessoal sai às ruas e já vai vendo as pessoas que com elas cruzam e já fala assim, aquela pessoa fez a harmonização, aquela fez um preenchimento de lábio que ficou escandalosamente falando muito grande, desproporcional. E é possível fazer uma harmonização com naturalidade? Com certeza, Roberto. E assim, eu digo que isso é um dos meus diferenciais também, porque eu prezo muito por isso. Eu já tive paciente meu falando, ai, doutora, eu quero que ponha mais. Eu falo, não vou botar mais. Quero um bocão. Eu falei, não. Boca é bem particular isso, mas eu tento, pelo menos com meus pacientes, dar esse senso de assim, né, falar, olha, tá bom, vai ficar estranho, vai ficar exagerado, até porque é o meu cartão postal, a pessoa tá andando e vai falar que fez comigo, aí tá uma coisa desproporcional, não gostaria. E eu acho que isso é um papel do profissional, porque hoje em dia eu vejo também a odontologia, ela tá um pouquinho prostituída em relação a isso, né, tá pensando muito em vender e não tá pensando realmente na saúde daquele paciente. Por exemplo, já tive paciente que veio pra mim e queria consertar bigode chinês. Ela nem veio ver dente comigo, ela veio ver parte de harmonização facial. E aí eu percebi, na anamnese, na conversa, que ela não tinha os dentes posteriores. Eu falei, fulana, você não tem dentes posteriores, né? Você tá vendo isso? Vai repor? Eu tô vendo, eu vou fazer uma dentadura, eu vou fazer uma prótese. Eu falei, pois é. Você só pode fazer qualquer preenchimento de bigode chinês, de marionete, aquela ruguinha aqui embaixo dessa ruga, quando você recuperar esse dente. Porque a gente perde a altura do dente e a gente faz mais ruga. Já viu aquelas velhinhas assim? Sim. Fica assim? Então, força mais a sua ruga. Então, precisa resolver isso primeiro. Então, cabe ao profissional instruir e orientar o paciente do que ele tem que fazer.
Não a gente aceitar tudo, eu quero mais 2 ml, eu quero 3 ml, 5 ml. Não, gente, vamos instruir os pacientes no ideal para aquele rosto, né? Para aquela face. E quando você atua no procedimento do bigode chinês, você utiliza o que? O Restylane, que chama? Não, o Restylane é uma marca, né? É uma das marcas que existem de ácido hialurônico. Então, a gente usa o ácido hialurônico para preencher e outras coisas mais, Roberto. A gente também pode estimular o colágeno dessa região. Existem estimuladores de colágeno líquidos, existem fios que estimulam também esse colágeno. A gente pode trabalhar com... eu acho que é interessante, em muitos casos, trabalhar com os dois, né? Com estímulos de colágeno, que a gente vai estar tratando aquela região, e com o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele não trata, ele acaba hidratando a região e fazendo volume, né? Então, a gente consegue sumir ali. É uma coisa bem instantânea. Então, as pessoas, o brasileiro imediatista, ele tende a ir para o ácido hialurônico logo, porque ele quer fazer hoje no Natal, na ceia de Natal, já tá todo mundo pronto. Quer fazer hoje no Réveillon, tá pronto. Quer fazer hoje no casamento, já tá pronto. Então, quer sair do consultório já, maravilhosa. Então, acaba pensando mais no preenchimento, mas o bioestímulo de colágeno ele é uma coisa mais que vai te prevenir que isso aumente e é mais, como a gente estava falando, é mais natural, né? Fica mais natural. A gente, quando estimula o colágeno, é a sua própria célula da pele, que é o fibroblasto, que vai produzir mais colágeno. Então, é bem natural. Você vê, tem muitos artistas que estão investindo nisso, em estímulo de colágeno, que fica super natural. Você diminui a ruga de uma forma natural mesmo. Seu organismo vai resolvendo aquilo. Eu vou usar o nome comercial, né? Mas você me corrija. O Botox continua sendo queridinho quando o assunto é a harmonização? Sim, o Botox eu acho que é o mais usado hoje em dia na harmonização. A toxina botulínica, né? Como você falou, o Botox é um nome comercial também de uma marca de toxina botulínica. Mas a toxina botulínica, ela é muito utilizada. E ela tá popularizada. Eu acho uma coisa muito boa, porque a gente consegue prevenir rugas maiores. Então, o Botox, como forma de prevenção, ele é um grande aliado. E também usado de maneira natural, ele fica com um aspecto muito natural. Então, o seu rosto fica com um aspecto menos cansado, né? A gente consegue abrir o olhar, a gente consegue diminuir esses vincozinhos aqui que deixam o cara de preocupação. Então, eu tenho isso aí, né? Eu não tô falando por sua causa, não. Não, mas é importante. Mas já que você está falando nisso, os homens têm buscado fazer esse tipo de procedimento e se busca... quais são os procedimentos mais procurados pelos homens? Eles têm buscado, aumentou muito a busca de homens por ter se popularizado, né? Os homens viram também essa necessidade, vamos acompanhar nossas mulheres, elas estão aí maravilhosas e a gente aqui, não, vamos lá. Agora, o Botox, ele é muito escolhido por homens, é muito preenchimento de olheira também, né? Melhora o aspecto da olheira, os homens procuram bastante. Alguns aí, não digo que bastante, mas alguns já começaram a procurar aquela definição maior de mandíbula, de malar, né? Fazer principalmente esse contorno aqui, que dá uma masculinidade maior, né? Eles procuram bastante. Agora, o que procuram, que eu vejo mesmo, é o Botox, preenchimento de olheira, bioestimulador de colágeno. Também porque, como eu te disse, é muito natural. Você não percebe imediatamente que a pessoa fez nada. Daqui a um tempo, né? Porque isso demora também a produção de colágeno. Daqui a uns 3, 4, 5 meses, alguém vai olhar. Você tá bem? Você tá descansado? Eu acho que é isso. A harmonização facial, ela tem que ser isso. Nossa, você tá bem? O que você fez? A pessoa não ter certeza ali do que foi feito. Até sabe que fez alguma coisa, mas não sabe aonde, como, entendeu? Eu acho que é isso, que é o ideal. Falando de pálpebras, tá? Existe, para aqueles que não querem fazer uma blefaro, algum procedimento que ajuda, amenize, que possibilite a pessoa mudar um pouquinho, perder esse ar de cansado? Sim. Então, Roberto, pálpebras são
são regiões complicadas, né? Muitas vezes o paciente ele já vem com indicação mesmo da cirurgia. Blefaroplastia que é realizada não por um dentista, e sim por um cirurgião plástico, né? Um médico, um dermatologista, às vezes até um oftalmologista, mas um médico. Então, às vezes o paciente já vem com essa indicação. Mas existem sim alguns procedimentos para amenizar, tá? O próprio preenchimento de olheiras muitas vezes melhora, porque você tem, umas vezes, formação de bolsa com um vinco, então você suaviza aquilo ali. A região de pálpebra ela é uma região difícil para bioestimulador de colágeno, porque a gente não pode injetar nessa região, mas os fios de colágeno a gente pode usar, os fios lisos, né? Que estimulam o colágeno, os fios de PDO. Ia falar isso. São fios de PDO. E eles estimulam o colágeno e a gente pode usar na área de pálpebra. O Botox melhora a questão da abertura do olhar. Então, você consegue também diminuir aquele peso da sobrancelha, se for aplicado de forma certa. Porque se aplicar da forma errada, você até piora essa situação, né? E existe também o peeling de fenol, que é um peeling atenuado, não é um peeling tão... É um peeling mais agressivo, mas não é tão agressivo quanto o peeling de fenol mesmo concentrado. O peeling de fenol, ele ajuda muito, jato de plasma, alguns procedimentos. As próprias máquinas que estimulam colágeno, né? O Ultraformer, você consegue estimular colágeno nessa região da pálpebra. Mas é uma região realmente difícil. Você atua com bichectomia também, não? Bichectomia também. A bichectomia, inclusive, foi um dos procedimentos que eu iniciei, assim, da harmonização facial. Porque eu sempre fiz cirurgia oral e comecei a fazer bichectomia bem no boom, né? Eu lembro que eu fiz muitas. Hoje não tenho tanta procura de bichectomia. Eu acho que também porque veio um mito de que a bichectomia aumentava a flacidez e tudo mais, né? A bichectomia, para quem não sabe, é aquela remoção daquela gordurinha aqui da bochecha, e é uma cirurgia bem simples, Roberto, quando bem realizada, né, quando tomado todos os cuidados, é uma cirurgia bem simples que melhora bem o contorno facial, mas tem que ser bem indicada, né? Tem pacientes que precisam e outros que não precisam. Verão praticamente está batendo as portas, né? E com ele essa estação, dizem alguns que não é a mais propícia para fazer o peeling químico, né? Mas ainda assim, pode-se fazer? Então, Roberto, não é indicado fazer não, por conta do calor e do sol. Por quê? Porque esses peelings, eles na cicatrização, se você se expor ao sol, se expor a calor excessivo, você pode estar dentro de casa, mas com calor excessivo, tende a pigmentar essa região do peeling. Então, a gente não faz, por ter esse risco de uma hiperpigmentação inflamatória pós-peeling. Então, a gente não faz. Eu não faço, eu não indico. E até assim, uma paciente que trabalha com cozinha, que trabalha direto no fogão, nem no inverno esse paciente vai poder fazer. Claro. A não ser que ele se afaste, né? Tem umas férias, alguma coisa assim. Então, são coisas que a gente precisa estar atento. E eu gosto sempre de prezar pela minha segurança, pela segurança do meu paciente e a minha também. Eu quero deitar o meu travesseiro de noite e dormir tranquila, que eu fiz tudo certo, do que tem que ser feito. Porque intercorrências existem, mas se a gente tiver o máximo da responsabilidade, a gente vai minimizar, né? Qualquer problema. Perfeito. Doutora, para você, qual é a importância da primeira consulta? Para mim, ela é primordial. É na primeira consulta que a gente vai se conhecer, que o paciente vai simpatizar ou não comigo, que vai gostar da minha abordagem, do meu jeito de falar, né? É nessa primeira consulta que eu vou entender qual é a queixa do paciente. Cara, isso parece ser uma coisa muito boba. Mas, às vezes, a gente não vê que o paciente... O que o paciente quer? A gente, às vezes, quer mudar, mexer, fazer com o que a gente aprendeu de ser estético, ser bonito. E, às vezes, não é uma coisa que está incomodando o paciente. E a gente fica insistindo, o paciente não está incomodado. Então, a gente precisa saber ouvir o paciente. Parece bobo e clichê, mas não é. Eu acho que é o principal. E isso na primeira consulta também que vai ser colhido. Qual é o desejo do paciente? Qual é a maior queixa? O que está te incomodando de verdade, né? Para a gente traçar o melhor planejamento. Quando a pessoa se olha no espelho, se vê, mas não se reconhece, é o momento de fazer uma harmonização? Então, diria que podia ser um pouquinho antes, que aí ela não ia ficar com esse problema tão, assim, de não se reconhecer, né? Se ela então, fosse tratando coisinhas antes, prevenindo. Outra coisa que a gente não comentou, que são os cuidados em casa, o uso de filtro solar, né? Uma boa alimentação, uma atividade física. O skincare, que muita gente acha que é bobeira, mas não, ele auxilia muito, ele é muito usado e deveria ser usado, né? Principalmente os homens têm muita resistência, né? Mas isso evita muitas coisas, né?
a gente consegue atrasar esse processo de envelhecimento. Mas sim, se a pessoa se olhou no espelho, não se reconhece, tem algumas alternativas que a gente pode fazer para ela se reconhecer sem exageros, né? Doutora, uma outra coisa, você atua com rinomodelação? Não, eu particularmente não faço rinomodelação. Que é muito complicado, né? Eu acho o procedimento mais invasivo e mais complicado, tá? Nariz é uma coisa muito complicada. Eu não mexo, mas eu conheço alguns cirurgiões dentistas que são especializados em rinomodelação, né? Sim. Porque nós não somos autorizados a fazer rinoplastia, né? Seria cirurgião plástico. Seria um cirurgião plástico, né? Um médico. Eu conheço alguns colegas meus que são muito, muito bons e muito conceituados na rinomodelação. Mas com muito cuidado, acho que ácido hialurônico ele é muito perigoso nessa região, né? A gente vê alguns casos aí na internet de necrose em nariz, né? Então, existem outros artifícios para serem usados na rinomodelação, como fios, né? E outras coisas mais. Eu até faço, Roberto, um paciente ou outro, mas não é o meu forte, assim. Não é uma coisa que eu foquei nos meus estudos, assim. Então, eu faço muito raramente. E só quando é uma coisinha de nada. Levantar um pouquinho no ponta do nariz, coisinhas mais simples. E lipo de papada? Lipo de papada. Existem 2 tipos de lipo de papada, tá? Existe a lipo mecânica, que é com uma canulinha. Parece até a lipo de barriga e tudo mais, mas ela é feita em ambiente ambulatorial também. Ela se chama de mini lipo, coisas do tipo. Ela é mais agressiva e invasiva, tá? Mas tem um bom pós-operatório. E existe a lipoenzimática, que a gente usa algumas substâncias que quebram a gordura. Eu, particularmente, trabalho com a lipoenzimática, não faço a lipocirúrgica. Mas, por exemplo, no Rio, eu tinha profissionais que trabalhavam comigo, que iam lá fazendo meus pacientes. E aqui em Curitiba também em breve terei. Mas eu mesma não faço, não. Mas eu faço a lipoenzimática. Mas tem esses 2 tipos, são interessantes. Quando bem indicados, com profissionais que têm já experiência nesse assunto, né? Bem, festas de final de ano, Natal, Ano Novo, ainda dá tempo de fazer algum procedimento e aproveitar essas festas? Sim, dá para fazer, né? Dá para fazer um preenchimento, muitas vezes dá para fazer. Às vezes tem um pouco de edema, mas alguns não tem tanto edema. O Botox consegue fazer com certeza. O Botox, ele é em 5 dias ele já começa a fazer um efeito, então é rápido, dá para fazer para as festas. E acho que é isso, assim, o bioestimulador de colágeno ele vai demorar um tempo ainda para fazer efeito, mas também pode ser efeito que aí lá para o carnaval já tá todo mundo com a pele mais iluminada, mais com viço, né? Mas para as festas seriam os procedimentos um pouquinho mais de resultado mais imediato, que é o Botox e o preenchimento. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação, que de forma pedagógica foi dinâmica. Quais são as suas considerações? O que você quer deixar como mensagem a respeito do seu trabalho e principalmente conscientizando as pessoas para a busca realmente de fazer apenas o necessário para realçar a beleza, né? E não os exageros, que eu acho que até eu esqueci de te falar sobre isso, mas eu imagino que você deve receber algum tipo de paciente que vai se consultar com você, abre a bolsa, tira a foto de alguém e fala bem assim, eu quero ficar igual essa moça, né? E esse não seria o tipo de uma paciente que precisa primeiro de trabalho psicológico, né? De estudo, de tratamento, para depois fazer um procedimento estético? Pois é. Eu acho que o profissional, a gente tem que adequar a expectativa do nosso paciente. Então, quando o paciente vem com essa solicitação assim, absurda, a gente tem que entender bem o que é. Que às vezes ele está querendo dizer assim, eu gosto desse dente mais arredondado que essa pessoa tem. Eu gosto desse lábio que é um volume na medida certa. E aí a gente precisa adequar a expectativa do paciente. Falar, olha, querido, querida, você tem uma forma de boca. Essa pessoa que você me trouxe tem outra forma, né? Outra anatomia de boca. Seu dente a gente consegue, mas vai combinar mais assim, assado. A gente precisa adequar as expectativas do paciente. Ou então falar, não consigo.
Às vezes, muitas vezes eu já falei, olha, sua situação é complicada, eu consigo melhorar. Deixar perfeito, eu não vou conseguir, porque a gente já tem uma estrutura aí que vai ser difícil. Até porque eu costumo falar isso também, como você pediu para eu falar também finalizando, eu costumo dizer que a odontologia e qualquer área da saúde não é matemática. Então, não é 2 mais 2 igual a 4. Então, eu vou falar para você, olha, geralmente o edema dura uma semana. E pode ser que você fique com edema 15 dias. Então, o paciente ele também tem que ter um pouco mais de bom senso quando ele for fazer algum procedimento. Entender que a biologia é individual de cada um. E a gente, como profissional, precisa adequar a expectativa do paciente. Olha, geralmente é assim, mas pode durar mais, pode durar menos. Eu consigo até aqui, mais do que isso aqui eu não vou conseguir. Então, esse tipo de coisa a gente precisa frisar para o paciente, né? E, inclusive, ter respaldo jurídico. Usar, né, um termo, um contrato, que isso esteja escrito, porque também existem pacientes complexos em relação a isso, né? Mas assim, Roberto, em relação à odontologia, o que eu quero deixar para as pessoas é que a prevenção é sempre melhor do que a intervenção. Então, quanto mais procedimentos a gente fizer para prevenção, melhor. O menos é mais, para a gente usar sempre do bom senso, né? Tanto o paciente quanto o profissional. Eu acho que o profissional, de novo vou dizer, tem uma participação importantíssima nisso. A gente precisa trazer o bom senso para o paciente que não tenha, tá? Pelo bem da odontologia, pelo nosso bem também, porque é o nosso cartão postal. E isso, a prevenção, não só do envelhecimento, como da saúde oral, né? A gente prevenir, a gente usar fio dental, gente. Usa fio dental, escovação, são básicos, né? Uso de flúor, de fio dental, é uma coisa básica. E sempre se atente. Tá incomodando, tá doendo, procura logo um dentista. Não vai deixando isso pra lá, depois eu vejo, porque a coisa pode ficar muito maior. Você pode passar por tratamentos muito mais complexos, gastar muito mais. Então, a prevenção ela é sempre o melhor remédio. Doutora, como esse podcast será apresentado no segundo domingo de janeiro, ou seja, as festas de final de ano já passaram, obviamente o pessoal vai ficar com aquela curiosidade. Vocês vão passar possivelmente o Réveillon no Rio de Janeiro? Não. Ou não? Vamos passar o Natal, mas o Réveillon vai passar aqui. Aqui. É mais calmo. Tá, e a partir de quando, no próximo ano, vocês voltam a trabalhar? A agenda está aberta para quando? A agenda de janeiro já está aberta. Agora, em dezembro, vamos dar uma pausa. Em janeiro, a minha agenda já está aberta. Eu atendo ali no edifício Doc Batel, na Avenida Visconde de Guarapuava, né? Estou aprendendo. Visconde de Guarapuava, no edifício Doc Batel. E estou de portas abertas para atender todos vocês, para a gente conversar, a gente tomar um café. A partir de que dia? De janeiro? Não, eu acredito que a partir da segunda semana de janeiro já estamos funcionando normalmente. Perfeito. Então, quero lhe agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Parabéns, saúde para vocês, muita alegria, Amém. Prosperidade em 2024. Para nós. E para o filhão aí, né? Que ele continue falando leite quente, que é bom demais para a saúde da gente, né? E para você que está nos acompanhando aí, quero agradecer mais uma vez, obrigado pelo compartilhamento que você sempre está fazendo, e compartilhe mesmo. Passe para os amigos, para os vizinhos, para os colegas de trabalho, não deixe de nos acompanhar. Conversa com Milê. Vale a pena ressaltar que, simultaneamente, nós estaremos, ou melhor, estamos, né, na Sky, canal 553, domingo, sempre às 15 horas. Estamos também no Spotify e também no YouTube. Transmissão direta, simultânea. Maravilha. Um abraço para todo mundo e feliz 2024.